Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Girleu Flores. Hoje está gravando este vídeo, trazendo um pouco, falando a respeito do apóstolo Paulo, quando ele escreve sua última carta a Timóteo, no capítulo 4. Nós iremos meditar e ver a grande importância que esta carta ela nos tem para os dias de hoje. A profundidade que esta carta nos ensina sobre o que Paulo deixou escrito e o porquê que ele deixou escrito para o teu filho na fé chamado Timóteo. Nós vamos ler a partir do capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, o que o apóstolo diz diante do que ele escreveu. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortas, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo e sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É interessante nós vermos aqui que Paulo, quando ele escreve a Timóteo, Paulo ele não está no domicílio próprio, Paulo não está nem em palácio, Paulo não está em um lugar tão agradável. Paulo não está em nenhum lugar que ele fosse propício para dedicar uma carta, mas Paulo ele está preso. Paulo, por condenação do imperador Nero, ele está preso, condenado à morte. Por volta do ano 67 a.C., o apóstolo São Paulo, um homem que dedicou a sua jornada, um homem que entregou sua vida a Jesus, um homem que dedicou cada momento do seu tempo, cada minuto do seu tempo, Paulo dedicou viver para Cristo. Paulo, ao longo da sua história, ele foi um homem missionário que fundou igrejas e por diversas viagens ele realizou. E o propósito de Paulo era a expansão do evangelho. Paulo entendeu a mensagem de Jesus, Paulo compreendeu o propósito de Deus em sua vida e por isso foi um homem que simplesmente dedicou a Jesus. Aqui nesta carta, quando ele escreve, sendo ele agora um homem que está confinado, um homem que está determinado pelo imperador, pelo decreto, que seria morto, que seria decapitado. Então Paulo, quando ele escreve esta carta, ele está simplesmente dando as suas últimas palavras para o seu filho na fé. E o mais interessante nós iremos aprender nesta carta é que Paulo, quando ele escreve ela na condição que se encontra, ele não transmite tristeza, não transmite lamúrias, Paulo não transmite sentimento de insatisfação pelaquilo que ele fez, por aquilo que ele dedicou e agora se encontra simplesmente condenado à morte. Como se sua recompensa não lhe foi justa perante o momento que ele se encontra. Mas o que nós iremos perceber é que Paulo, mesmo condenado à morte, ele instrui, ele incentiva e ele traz recomendações a alguém que vai dar continuidade ao ministério que ele está findando na terra. Paulo está dando a um jovem que está no começo da sua carreira. Paulo está dando estimulação. Paulo está dando uma injeção de ânimo para Timóteo. E o propósito principal que Paulo vai estimular, vai instruir a Timóteo,
é que Timóteo pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Paulo, ele não influencia Timóteo com palavras de pequenos efeitos, mas Paulo ele vai trazer em evidência a prioridade da pregação da palavra. Paulo ele vai ser categórico naquilo que ele vai escrever ao jovem, pois o seu tempo está curto. O tempo que lhe resta não lhe é mais propício para ele dedicar mais espaço de tempo de encontro devido à sua condenação. Então Paulo vai escrever uma carta de profunda expressão. A gratidão no coração do apóstolo por aquilo que ele fez, por aquilo que ele viveu. E isso nos chama a atenção que atualmente a igreja atual ela vive momentos, vive uma fase complicada de se dizer. Hoje, por qualquer motivo, por qualquer simples coisa, muitos estão desanimando, desistindo, deixando a caminhada, deixando aquilo que Deus lhe entregou nas mãos de lado, decidindo seguir a outros caminhos ou até mesmo estacionar, porque certamente vê algo na sua vida que não lhe era esperado. E o apóstolo São Paulo, diferentemente de muitos da atualidade, Paulo, ele mesmo ali naquela prisão, ele vai instruir Timóteo a pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Ou seja, Paulo está incentivando Timóteo a priorizar a palavra, a agir como evangelista, sendo esta uma carta pastoral. Só que Paulo está enfatizando a Timóteo que o mais o mais importante que ele tinha que fazer era pregar a palavra. Era ministrar a palavra de Deus, trazendo a evidência para aqueles que ouvissem, que fossem recebedores da palavra, a importância que é a verdade e principalmente o arrependimento. E Paulo vai mais, Paulo vai dizer que sobreviveria um tempo em que muitos não suportariam. E por que não dizer que hoje em dia nós já vivemos esses tempos? O apóstolo estava estimulando, instruindo Timóteo a estar preparado, a estar pronto para estes momentos. Hoje nós já estamos vivendo esta fase. Hoje é muitas promessas. Hoje são muitos estímulos para que o homem, para que a mulher esteja na igreja. Só que muitas das vezes atrai multidões, atrai grandes públicos. Só que certamente, muitas das vezes, a verdade, a genuína palavra de Deus, a magma, não é priorizada, não é a priori do momento. Então, muitas vezes, isso traz prejuízos espirituais, porque as pessoas não crescem. Muitas das vezes, as pessoas não têm um rendimento espiritual. Até estão na igreja, mas certamente não é instruída com a profundidade, com a serenidade que é a palavra de Deus. E é isso que Paulo estava dizendo a Timóteo: pregue tempo e fora de tempo. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aí Paulo vai dizer para Timóteo: mas tu se sóbrio em tudo e sofre as aflições. Paulo estava dizendo a Timóteo: não vai ser fácil a jornada. Não vai ser fácil a caminhada, Timóteo. Mas tu ser sóbrio. Seja um homem maduro.
seja um homem cauteloso, seja um homem sábio. Então, Paulo está dando a Timóteo incentivação profunda para que este jovem ele tenha um ministério abençoado. Ao versículo de número 6, Paulo diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão, em outras traduções, por libação. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha que coisa mais interessante que Paulo vai dizer a Timóteo. Paulo vai, no versículo 6, Paulo vai dizer: eu já estou sendo oferecido por libação. Paulo usa uma metáfora que era comum naquela época. O derramamento do vinho sobre o altar de Cristo como oferta voluntária a Cristo. Então Paulo está dizendo que voluntariamente ele está sendo oferecido por libação. E ele está dizendo: o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu faço uma pergunta. Você acha que você está em um combate? Você acha que você tem uma carreira a se cumprir? Claro que sim. Cada um de nós temos um propósito de Deus. Cada um de nós temos um propósito do Senhor para se cumprir. E aqui Paulo está dizendo que o tempo dele, o propósito de Deus em sua vida estava encerrando. Que aquilo que Deus colocou na sua vida já estava chegando ao fim. É muito interessante o que Paulo está dizendo, porque Paulo aqui ele não está simplesmente falando com tristeza de alma e de espírito, mas um homem que está declarando que aquilo que lhe foi dado, aquilo que lhe foi confiado por Deus, ele está simplesmente finalizando, ele está encerrando. Só que o mais interessante é que a forma que ele está encerrando é que nos chama a atenção. Que Paulo, quando ele diz combati o bom combate, ele está dizendo aquilo que me foi dado. O combate não foi humano, mas um combate espiritual. Uma jornada que lhe foi árdua, sofrida. Uma jornada que lhe trouxe dores. Uma jornada que lhe trouxe sofrimentos. E mesmo assim este homem está aqui escrevendo para alguém, a Timóteo, estimulando, instruindo, para que Timóteo tivesse a mesma convicção, o mesmo desejo, a mesma sede de permanecer fiel na caminhada. Se for resumir, se Paulo fosse detalhar cada passo que ele viveu, cada detalhe do seu sofrimento, poderíamos dizer que Paulo não teve nenhum momento maravilhas, tempos de flores, mas simplesmente Paulo só teve momentos de dificuldades. Mas foi um homem que, mesmo assim, amou a Jesus, amou a palavra. Ele finda os seus últimos dias sem lágrimas nos olhos de tristeza. Ele finda os seus dias sem rosto entristecido. Mas um homem que expressa gratidão, expressa um louvor a Deus, um louvor de alegria, que mesmo agora sendo condenado à morte, ele sabe que o seu
ministério, aquilo que lhe foi confiado, o talento que lhe foi dado, ele deu os frutos necessários. E aqui Timóteo está sendo estimulado. Combati o bom combate, acabei a carreira. Paulo está dizendo aqui, finda o meu ministério. Guardei a fé. A pergunta é, você tem guardado a tua fé? Você tem guardado a tua fé mesmo nos momentos de dificuldade? Mesmo nos momentos de aflição? Você tem mantido a sua fé embasada em Cristo? Ou você tem olhado para a circunstância e deixado que elas tenham te lançado para um lado ou para o outro? A prioridade que Paulo diz na carta é que a fé ele guardou. Aí Paulo diz, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Paulo, ele está caminhando para o matadouro. Em poucos instantes, Paulo terá sua cabeça decapitada. Em poucos minutos, Paulo vai ter, ou em pouco tempo, Paulo vai ter sua cabeça lançada fora. Mas mesmo assim, este homem, ele está dizendo, a coroa da justiça está guardada. Paulo está dizendo, haverá uma recompensa para tudo isso. Eu estou convicto de que há uma coroa me aguardando. Eu estou confiantemente certo. Eu creio que há uma coroa me aguardando. Paulo não está usando esta expressão egoístamente, porque ele abre um parêntese e diz, mas todos aqueles que amam a sua vinda, esses terão a coroa. Você acredita que há uma coroa que te aguarda? Você acredita que até aqui aonde você está, servindo a Jesus, independentemente das circunstâncias, você crê que há uma coroa que te aguarda? Pois Paulo, ele estava confiante. Paulo não estava encerrando a sua vida triste, mas ele estava com o coração contrito. Isto é extraordinário para se aprender. Um homem que viveu a vida inteira para Cristo, agora condenado a morrer, mas ele está escrevendo para o jovem Timóteo que o seu legado estava acabando, mas que Timóteo estava sendo preparado para continuar o legado que ele tinha nas mãos. Parou para pensar o quanto Timóteo, depois que Paulo partiu, como foi a jornada de Timóteo, com tudo isso que Paulo instruiu. E para nós não é diferente. A nossa esperança, o nosso desejo tem que estar inteiramente padronizado com aquilo que nós cremos. Nós temos que crer e viver a vida cristã. Viver uma caminhada cristã não é apenas um espetáculo. Não é apenas uma opção. Não é uma opção viver para Cristo, mas sim uma entrega. É uma vida que lhe foi dada
e que pela fé nós cremos que há um céu que nos aguarda. Nunca deixe de crer que há algo maior do que aquilo que nós vivemos aqui. Tudo isso aqui nós cremos que é passageiro. Para muitos, a morte é o fim de tudo. Mas para nós que servimos, cremos que é apenas o começo de uma nova história. Só que essa história não será mais aqui, e sim lá na glória. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. E Paulo, cada vez que ele vai finalizando a carta, ele vai se apressando com os desejos que ele ainda resta no tempo, nos minutos que ele resta. E dentre desses desejos é de ver a Timóteo, de tê-lo por perto pelo menos a última vez. Ele solicita a presença de Timóteo para estar com ele. Quem sabe Paulo está dizendo: para mim dar seu último abraço, para mim lhe dar o último aperto de mão e dizer: continue, siga em frente. Coisa mais prioritária e maravilhosa do que alguém verdadeiro que quer o seu crescimento, que quer o seu desenvolvimento ministerial. Paulo estava dando a Timóteo todas as ferramentas necessárias para Timóteo continuar o ministério. Mas sempre a prioridade que Paulo estimulava Timóteo era a pregar, a ministrar a palavra de Deus. Que nada venha tirar o teu foco, que nada venha tirar o teu sentido principal, que é estar com Cristo. Viva uma vida devota, dedicada, consagrada ao Criador. E não importa as circunstâncias que vierem para nos atormentar, para tentar nos tirar o foco. E Paulo não deixou que nada tirasse a sua atenção. Paulo não deixou que nada tirasse o teu foco, porque Paulo sabia que para ele o que importava era agradar ao Pai, era fazer a vontade do Pai. E, por fim, ir morar com o Pai. Que esse seja o nosso desejo também. Que esse seja a nossa vontade também. De estar com Cristo continuamente. De viver para Cristo continuamente. E não deixar que nenhuma circunstância nos abale. E não deixar que nenhuma prova, nenhuma perseguição venha nos atingir, mas que possamos caminhar firme, focado no alvo, no espelho, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.